Glória a Jesus. Meus irmãos, é com satisfação que eu desejo saudá-los com a paz do Senhor. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos na sua casa, na sua presença, nos seus átrios. E mais uma noite ter o privilégio de poder fazer uso da sua santa e da sua poderosa palavra. Ao Senhor eu tributo a honra, a glória, o louvor, o poder e a majestade. Dizer que estou muito feliz em poder estar nesta casa, em poder estar junto com os irmãos, revendo meu pastor Ismael da Silva, minha pastora Elaine. Para mim é uma alegria imensa, meu coração está regozijando. Foi aqui que tudo começou, saímos daqui para o ministério, por bondade de Deus, aqui nessa cidade, lá no bairro do Monte Carlo. Por 2 anos nós dirigimos uma congregação, saímos daqui por motivo de trabalho, já são 6 anos que estamos em Araraquara, 5 anos e meio dirigindo igreja, já é a segunda igreja, construímos quase uma, já estamos numa labuta de uma próxima, e o Senhor tem nos dado graça e vitória. Muito feliz em rever diversos pastores e amigos que aqui estão. Se falar o nome de todos, eu quero aproveitar e remer o tempo, mas que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos, os obreiros, pastores, dirigentes que aqui estão, todos vocês que saíram da tua casa nesse intuito de ouvir a voz do Senhor. Quantos estão desejosos em ouvir Deus falar aqui essa noite? Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no Evangelho de Jesus Cristo. Quem escreve é João, capítulo de número 11, o versículo é o de número 40. Deus seja louvado também pela vida da minha família que aqui está, minhas irmãs, meus cunhados, minha esposa, meus filhos. Sempre uma alegria poder estar reunido com vocês. Eu costumo dizer que o ministério de um homem de Deus, para ele ser reconhecido, a família precisa crer que de fato Deus o levantou. E eu posso dizer que aqui nesta terra, aqui nessa cidade, eu tive o privilégio de poder pastorear minha mãe, o meu pai, minha sogra, meu sogro, minhas irmãs e meus cunhados. E eu louvo a Deus porque eles me viram crescendo e depois virei líder espiritual deles, e quem faz isso é só o Senhor. Então eu louvo a Deus que Deus tem feito coisas maravilhosas. João capítulo 11, versículo 40 nos diz assim: E disse-lhe Jesus, não te disse eu, se creres verá a glória. Deus os abençoe, acadeirai-vos por gentileza, que Deus nos dê aqui uma boa palavra essa noite. Meus amados em Cristo Jesus, noiva do Cordeiro, irmãos e irmãs que se reuniram aqui nessa quarta-feira, na proposta de ouvir o que Deus tem reservado para nós, e através da via revelativa do Espírito Santo, saltou aos meus olhos esse texto, e eu creio que Deus tem uma palavra para nós aqui. O texto ao qual nós acabamos de ler, de fato, é um texto muito conhecido da igreja. É um texto que, principalmente o versículo a qual nós estamos se atendo, é versículos que são usados para tema de campanha, de festividades, e eu acredito que não é desconhecido dos amados, mas também a minha intenção não é trazer nada desconhecido, mas entender que dentro da simples palavra, das minúcias, Deus tem algo poderoso para se revelar aqui essa noite. O texto nos fala de uma família pequena que morava numa aldeia simples e também pequena, por nome de Betânia. Nessa cidade existia uma família que muito estimava o nosso Senhor Jesus. O próprio Jesus, ele disse que amava essa família, que tinha muito carinho e respeito por ela. E a Bíblia diz que todas as vezes que podia, Jesus estava presente na casa dessa família. Quando você vai ler e vai estudar acerca do ministério do nosso Jesus, você vai ver no Novo Testamento, no ministério bem rápido de 3 anos e alguns meses, Jesus ele frequentou algumas casas. Por mais que era raro, Jesus frequentou algumas casas. E dentre dessas eu podia citar algumas aqui para você. A Bíblia diz que Jesus, uma certa feita, ele visitou a casa de Jairo. A Bíblia diz que Jairo se prostra diante dele na praia e pede para que ele fosse até a sua casa, porque a sua filha estava moribunda, próxima à morte. Jesus assim então ouve o pedido de Jairo, que estava prostrado aos pés adorando, e vai com Jairo até a sua casa. No caminho, você conhece a história, a Bíblia diz que uma mulher aparece, rouba a cena, toca no Senhor.
o Senhor cura aquela mulher que padecia por 12 anos. A notícia chega para Jairo que a filha estava morta. Jesus encoraja Jairo, diz: não temas, crê somente. Se o propósito era ir para a sua casa, continuemos no propósito, vamos para a tua casa. E quando Jesus chega lá na casa de Jairo, Jesus ali opera um grande milagre, esse milagre da ressurreição. Mas quando você vê, e você vai ler, você vai ver que Jesus entra e não retorna mais a essa casa. Jesus também, sem convite, se convida e vai à casa de um publicano chamado Zaqueu. Jesus chega naquela casa, e quando Jesus chega naquela casa, também naquela casa, Jesus opera um grande milagre. Milagre da salvação. E se tem uma coisa que nós temos que ter alegria, é saber que somos salvos. Vivemos num momento tão complicado, tão difícil, momento esse que a população está atemorizada e com medo, mas também uma população imediatista que quer possuir, que quer apalpar, que quer ver os milagres. Jesus, uma certa feita, apregoando, chega aos seus discípulos das missões que estavam fazendo, vão dar feedback a essas missões. Jesus vai perguntar: como que foi? E eles vão dizer: os cegos viram, os mudos falaram, os demônios se sujeitavam. Jesus olha para eles e diz: vocês estão felizes por isso? E eles vão dizer: estamos muito alegres. E Jesus disse: não vos alegrei primeiro pelo aquilo que vocês veem e apalpam, mas alegrai-vos primeiro que o nosso nome está escrito no livro da vida. Se tem algo que pode fazer tirar um sorriso dos teus lábios e você poder sair daqui feliz e com motivos para dar glória a Jesus, é saber que você é salvo. Se nós tombarmos aqui, daqui a pouco nós estaremos lá. Coisas aqui ficam, mas a nossa salvação é o maior milagre que Ele entregou sobre as nossas vidas. Jesus depois vai numa casa a convite, convidado para um banquete. Ele vai na casa de Simão, o fariseu, e quando ele chega nessa casa, ele é recepcionado, não com muita cortesia, não com muita honra. Ele se assenta na mesa, estão jantando em silêncio, e uma mulher sem ser convidada aparece naquele jantar, vai por detrás, a Bíblia diz, e essa mulher começa a chorar, a banhar os pés do nosso Jesus com lágrimas, enxuga com seus cabelos, começa a beijar os pés do nosso Jesus, e vai ungindo com um óleo muito precioso. Jesus, ele vê aquela cena, incomoda o fariseu que não fala com os lábios, pensa em pensamento, mas nosso Jesus conhece a real intenção do nosso coração. Jesus, vendo aquela situação, vendo que ele estava incomodado, Jesus vai fazer a ele vai contar a ele uma parábola, vai especificar de uma forma bem simples o porquê aquela mulher estava feliz. E quando aquele homem vai entendendo a situação, Jesus vai dar uma lição nele. Naquela casa, Jesus vai ensinar ele como prestar um culto, como se portar diante daquele que foi escolhido, que era o Messias, e vai dizer para ele: eu cheguei aqui, o natural, o normal. Se você estivesse feliz em me receber, era refrescar a minha cabeça, você não fez. Era para lavar os meus pés, você não lavou. Era para você ter me cumprimentado com ósculo, você não fez. E está preocupado com quem está fazendo, está preocupado com quem está me beijando, está preocupado com quem está me ungindo, está preocupado. Aí Jesus vai dar uma lição nessa casa, e Jesus também sai dessa casa. Vou ficar nessas três, mas você vai ver que todas as casas que Jesus entrou, fez alguma coisa e não retornou. Mas a Bíblia diz que na casa de Lázaro, Jesus ia de uma forma frequente. Pelo menos quando você lê a Bíblia 3 vezes. Mas nem tudo está escrito aqui. Se tudo fosse escrito aqui, não teria papiro, não teria papel para escrever tantas maravilhas que o nosso Jesus fez. Mas a Bíblia fala pelo menos 3 vezes que Jesus foi a essa casa. E sabe o que eu acho lindo? É que nessa casa Jesus ia, não só porque as pessoas que estavam lá precisavam de alguma coisa, até porque, se você vai ver, até antes de Lázaro morrer, nenhum milagre Jesus fez naquela casa, mas Jesus ia e Jesus voltava. Se nas outras ele foi, fez e não voltou mais, essa ele ia de uma forma frequente. E isso começou a trazer algumas dúvidas no meu coração. E um dia, lendo a palavra, o Senhor me revelou. E eu começo a entender que existem pessoas
que estão ali com sua casa aberta, Jesus vai lá, faz algo, não retorna mais, porque essas pessoas só querem receber. Mas quando você olha os textos e você vê o que Jesus fazia na casa de Lázaro, Marta e Maria, não era dar, mas era sim receber. Enquanto uns só queriam receber, essa família estava na disponibilidade de dar, de entregar. Era por isso que Jesus tinha prazer em ficar naquela casa. Você já parou para perceber que existem casas espirituais que Jesus vem, faz um milagre, faz uma obra, e você vê essa pessoa sempre do mesmo jeito, mas existem pessoas que sempre são diferentes, porque Jesus fica, retorna, faz moradia, porque essas pessoas não estão só preocupadas naquilo que apalpam, mas estão preocupadas em entregar alguma coisa para o Senhor. Aí a minha pergunta para você é essa: o que você tem para oferecer? O que você trouxe essa noite para o Senhor? Vemos que hoje as pessoas muito querem e pouco fazem para o Senhor, mas essa noite o Senhor me trouxe de Araraquara aqui para te dizer: está na hora de, antes de pedir, entregar alguma coisa. Está na hora de, antes de pedir, se entregar. E se você entregar, saiba de uma coisa: o Senhor terá prazer em abençoar você, a tua casa e a tua família. Jesus então ia e voltava de uma forma frequente. O que eu acho interessante, talvez, e nós podíamos conjecturar sem viajar na maionese, e respeitando o texto pelo aquilo que está escrito no contexto todo, o que Jesus, quando frequentava essa casa, conversava e fazia. Se você vai ver mais à frente, nós vamos dar esses detalhes, mas vamos aqui iniciar nessa conjectura, e pelos comentários de Marta, nós vamos entender o que Jesus fazia ali. E eu parece que vejo Jesus entrando na casa, aleluias, de Lázaro. Jesus entra naquela casa, é bem recebido. Lázaro dá a honra que ele merece. Eles se assentam à mesa, começam a conversar. Maria já senta aos pés. Maria sempre atenta, pronta para ouvir a palavra. Marta já corre para a cozinha num desespero total e já se preocupa em o que fazer em banquete para oferecer para Jesus. Fica tão preocupada que quer que Jesus repreenda Maria, que está sentada ali para ouvir a palavra. E muitas das vezes, já preguei sobre Marta e Maria, e muitas das vezes eu fui ali, negligenciei até o ministério de Maria, de Marta, mas eu fui entender que é necessário que no ministério, numa casa, tenha Martas e Maria. Vamos lá, Maria senta e ouve, mas Marta trabalha. Não é diferente das nossas igrejas. Enquanto você está aqui sentado ouvindo a palavra, Marta está no estacionamento, Marta está recepcionando, Marta está tirando temperatura, Marta está na porta. Então é necessário que enquanto uns trabalham, outros estão ouvindo. Então se Marta é importante, Maria também é. Demos glória a Jesus por isso. Aí a Bíblia diz que ela está lá e está fazendo a comida. E eu acho muito interessante o desespero dela. Na minha casa são apenas 5. E quando a família visita, e a minha família é grande, enche de pessoas. Para quem está acostumado a cozinhar para poucas pessoas, quando vai mais pessoas, tem que saber fazer, tem que, o trabalho dobra. Mas Maria está ouvindo a palavra e Marta está cozinhando. Só que eu acho interessante que, se você entender a casa de um judeu, eles estavam ali na sala, mas aleluias, Marta estava lá na cozinha. Mas independente de Marta não estar sentada ali, Marta também ouvia a palavra. E se Marta ouvia a palavra, ela vai dar esses detalhes no contexto. E o que eles conversavam, irmão Fábio? Eles conversavam sobre 2 assuntos. Primeiro assunto, eles falavam de milagres. Oh, coisa boa é falar com pessoas que têm uma boa conversa. Porque conversa de cristão tem que ser desse jeito. Porque nós temos vivido um momento tão difícil que muitos se reúnem, muitos frequentam a casa um do outro, e a conversa não é milagre. A conversa é do irmão, a conversa é da igreja, a conversa é do pastor, a conversa é sobre o ministério. Mas crente que é crente, quando senta com crente para conversar, é: Jesus está fazendo, Jesus está levantando, Jesus está abençoando, Jesus está dando, o janeiro profeta está sendo uma bênção, o Senhor está falando, o Senhor está entregando milagre, bênçãos têm caído do céu sem medida. Essa é a conversa de um cristão. Jesus está lá conversando sobre milagres. Segunda conversa que havia lá era sobre tempo vindouro, sobre a vinda de Jesus, sobre os últimos dias, sobre a ressurreição daqueles que vão ressuscitar depois que Jesus, aleluia, vier. Então estão conversando sobre esses assuntos. Eles então vão, se despedem. Jesus segue o seu ministério, segue a sua missão,
Marta, Maria e Lázaro ficam em casa, e a doença não avisa, entra dentro da casa de Lázaro. Lázaro agora, ele fica enfermo. Lázaro vai começar a padecer, Lázaro vai começar a se enfraquecer. Se próprio Jesus chama ele de amigo, amigo nós contamos em que momento? Nos momentos difíceis da vida. Quer conhecer um amigo? Ouvi um ditado outra vez: peça dinheiro para ele, você vai ver que ele vai correr de perto de você. Na hora das dificuldades, alguns amigos que dizem que são seus amigos, saem de perto de você e você fica sozinho, só você e Deus. Então quem que eles vão procurar? Ela vai procurar Jesus, vai pegar um mensageiro e vai mandar dar um recado. Diga para Jesus que Lázaro, olha como ela é apelativa agora no argumento dela. Quando vocês acharem Jesus, diga que Lázaro, amigo dele, quem ele ama, está enfermo. Se é amigo na hora do banquete, vai ser amigo também na hora da dificuldade. Então manda lá um recado para Jesus que ele não está bem. E Jesus recebe o recado. O recado chega até Jesus. Mas Jesus de priori não vai para a casa de Lázaro. Jesus fica lá. Jesus não vai, mas Jesus manda um recado. E qual é o recado? Diga para Lázaro que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glorificação do nome do Senhor. A expectativa qual é? A expectativa é que Jesus chegue à casa, mas o mensageiro vem sozinho. E quando o mensageiro chega, a expectativa de Marta e Maria qual é? Jesus veio, mas Jesus não chegou. Eles se frustram. Como dar a notícia? E o mensageiro diz: mas ele deu um recado. Eu preciso entregar um recado para Lázaro. Lázaro está acamado. Ele entra no quarto e diz: Jesus não veio, mas ele mandou te dar um recado. Você não vai morrer, vai ser para a glória do Senhor. O coração de Lázaro então descansa, porque Lázaro sabe quem é ele. Lázaro conhece ele, e ele nunca tinha decepcionado antes, e não seria aquela hora que ele ia decepcionar. Mas Jesus não vem, e Lázaro morre. Agora há um desespero no coração de Marta, há um desespero no coração de Maria. Jesus, se viesse antes, quando ele estivesse enfermo, de tantos milagres que ele contou naquela casa, ele poderia ter curado Lázaro, mas ele não veio quando estava enfermo. E se conversavam diversas situações de milagre, eles estão preparando o corpo, vem à cabeça logo o milagre da filha de Jairo. Mas se ele chegar no velório, assim como ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscita Lázaro. Mas Jesus não participa nem do velório. Agora estão já no cortejo, estão indo enterrar agora a Lázaro. E agora a expectativa é: ele não veio na hora da enfermidade, não veio no velório, mas se ele aparecer no cortejo, assim como ele apareceu lá no cortejo do filho daquela viúva lá de Naim, tocou no esquife e o menino levantou, se ele chegar, ainda tem esperança para o nosso irmão. Mas Jesus também não aparece no cortejo. Eles enterram, colocam uma pedra, passa-se alguns dias, Jesus aparece. Para alguns, Jesus está atrasado. Para alguns, há uma razoação e uma murmuração. Não era ele que banqueteava, não era ele que comia, não era ele que bebia, fez tantos milagres. E se tivesse chegado aqui, não podia ter curado esse como curou os outros também. Mas agora já não tem mais o que fazer. Mas Jesus não vai para casa. Jesus fica no portão da cidade, porque o que o Senhor tinha para fazer não era na casa. Era no portão da cidade, porque Lázaro não estava lá na casa. Lázaro estava para fora dos muros, porque o cemitério ficava para fora dos muros. Mas a notícia chega: Jesus está aí. Agora Marta vai tirar satisfação agora com o Senhor. Marta vai correr até a porta da cidade. E quando Marta corre à porta da cidade, parece que vejo Marta, isso é uma conjectura minha, Marta pegando nas orlas os vestidos do nosso Jesus e dizendo: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí ele vai olhar para ela e dizer: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e eu sou a vida, ainda que esteja morto, viverá. Aí ele olha para ela, nos olhos dela, pastor Eli, diz: você crê nisso? Aí ela responde, e grava esse texto agora, grava esse versículo, vai ser o desfecho da mensagem. E ela diz assim: sim, Senhor, eu creio.
Aí ela começa a conversar, e olha o que faz entender o diálogo que nós fizemos na conjectura. Ela diz assim: se tivesse aqui não teria morrido. Então ela ouviu falar de milagre. Quando ele diz que ia ressuscitar Jesus, ela fala: na ressurreição dos últimos dias, tempo vindouro. Quando ele vê que a conversa não chega em lugar nenhum, ele diz assim: você veio tirar satisfação, você não está entendendo nada, você está dizendo que crê, mas eu estou vendo que não está crendo. Manda chamar agora Maria. Aí Maria está sentada. Maria está sentindo mais a morte, irmão Marcos. E ela está ali, estão consolando ela. E a Bíblia diz que estão ali falando com ela. Ela está chorosa. Aí vão dizer assim: o mestre está aqui, ele te chama. Ela levanta então, e alguns que não sabiam que ele estava ali começam a dizer: vai de novo para o túmulo, já vai chorar de novo. Ela não conseguiu ainda vencer essa situação. Ela não aceitou ainda e já vai lá de novo. Mas ela não está indo para o túmulo, ela está indo de frente à vida. Quando ela chega, a Bíblia diz que ela vê Jesus de longe. E se você ler o texto aqui, você vai ver que ela chega de uma forma diferente. No versículo 32, a Bíblia diz assim: e chegando Maria onde Jesus estava, lançou-se aos seus pés e o adorou. Marta chegou tirando satisfação. É isso e aquilo, devia ter feito, devia ter resolvido. Parece que vejo Marta querendo falar tete a tete com Jesus, achando que estava nesse nível. E é o povo que nós vemos por aí. Tem muita gente querendo falar aqui com Jesus. Você tinha que fazer, você tinha que dar, você tinha que resolver, você tinha que operar. Com Jesus a gente não fala aqui, com Jesus a gente fala aqui. Parece que vejo ela vindo, correndo, e antes de falar qualquer palavra, a Bíblia diz que ela se lança. Quando ela se lança aos pés, ela adora. Eu vou adorar. Ele não veio, mas ele é digno de adoração. Ele não veio, mas continuo nos pés dele. Continuo aqui nos pés dele. Esse negócio de pé mexe comigo. Porque lembra 10 minutos atrás que eu estava falando para você que Jesus estava na casa de um fariseu e uma mulher estava por detrás nos pés? Preste atenção numa coisa: Maria também está nos pés. Aquela mulher que estava naquela casa não tinha uma cadeira, não foi convidada, mas ela estava nos pés. E posso dizer algo para você? Coisa boa está nos pés de Jesus. Você pode não ter uma cadeira de honra, você pode não estar num lugar de destaque, mas o melhor lugar ainda para estar é nos pés de Jesus. Da cadeira o homem te tira, da cadeira você pode ser tirado, mas quem tira um crente dos pés de Jesus? Quem tira um crente dos pés de Jesus? Então, aleluia, você quer vencer esse ano? Você quer que esse ano seja em dobro a retomada na tua vida? Vai para os pés de Jesus, vai para os pés de Jesus. Para de ficar indagando Jesus de tudo. 2021 você reclamou o ano inteiro, porque disso, porque daquilo, eu perdi, eu enterrei, não deu certo. Para de reclamar, vai para os pés. Se tiver nos pés adorando, o resto ele faz para a tua vida, o resto ele faz na tua vida. Quantos crê? Quantos crê? O segredo é os pés. Ela se lança nos pés. Aí ela adora. Ela está chorando, o coração está quebrantado. E Jesus conhece o coração. Mas de joelho, olha que tremendo. De joelho ela olha para cima. Ela já não está aqui. Agora ela está assim, ó. Ah, se o Senhor tivesse aqui. Diz que vejo uma gritando: se o Senhor tivesse aqui. Essa aqui não, com lágrima nos olhos: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí a Bíblia diz que ele olha para ela, diz: onde colocaram o meu amigo? Onde colocaram o meu? Dei um recado e eu preciso ser fiel na palavra que eu mandei. Onde colocaram o meu amigo? Vem ver, vem ver. Aí ele olha, vê o túmulo, a pedra, e a Bíblia diz que ele chora. Aí ele olha para aquela situação,
E pedra mexe comigo também. Por quê? Porque pedra é o final do estágio. Eu tive o desprazer de enterrar minha mãe há 7 meses atrás, por conta da Covid. Eu sei que por mais que o espírito não está, é só a matéria, pastor Ismael, e a gente vê a pessoa ali no caixão, nós estamos tocando, nós estamos vendo. Mas quando chega e diz assim, 5 minutos, tem que fechar. Aí você vai lembrar que nunca mais você vai ver essa pessoa, e a ficha cai. Porque até no então você está anestesiado, mas a ficha cai. Mas ainda você está vendo o caixão. Aí você pega na alça do caixão, Batista, coloca naquele carrinho, e você vai enterrar. Aí vão pegar, vão colocar o caixão, aí vão pegar as pedras, não é assim? E aí vão colocando o cimento, e a pedra é o fim de tudo. Aquela pedra significa a história acabou. Fim da história. Quando ele vê aquela pedra, Marta e Maria, olhando para ele, não tem mais jeito, fim da história. Ele diz, fim nada, eu não mandei colocar pedra. Aleluia. Tire a pedra. A história de Lázaro não terminou. Eu não sei quem disse que terminou, mas não terminou. Eu vou colocar uma vírgula hoje. Tira a pedra. Levante a mão, tem uma palavra de Deus para a tua vida aqui. Você pensou que aleluia acabou, né? 2021 foi tão difícil que você diz, não tem mais jeito, acabou, encerrou, fechou o ciclo. Não, não acabou. Quem começou a boa obra é fiel. Aquele que falou, aquele que prometeu, não mente. Não é filho do homem. O homem pode olhar para você e dizer, colocar a pedra, acabou, não tem mais jeito. Ele está dizendo, eu tiro a pedra, coloco uma vírgula, continua a história, porque a minha ainda é a última palavra, diz o Senhor. Oh, glória. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Eu sinto que é noite de milagre. Eu sinto que o Senhor está chacoalhando alguém aqui. Labacéria, candarácia. Irabacanchohevia. Aí quando ele dá ordem, ele diz assim, tira a pedra. Volta Marta na história de novo. A Bíblia está dizendo. A Bíblia diz assim, e Marta. Viu, Wilson Lodebar? Fiquei feliz de saber que você ia estar comigo aqui hoje. E Marta, irmã do defunto, disse para Jesus, ei, faz 4 dias, Paulo, cheira mal. Ele vai catar, vai olhar para ela, falou, aquela hora eu fui até um pouco mais educado, mas nós já conversamos lá em cima. Não te disse eu, não é a primeira vez que eu estou te dizendo, ele está dizendo. Não já te disse eu, se crê, verás a glória de Deus. Eu já tive um encontro com você antes, você disse que cria, agora você está pondo empecilho, dizendo que está cheirando, que já faz 4 dias. Não disse eu que se tu crê, você disse que cria. Chegou a hora de ver mesmo. Sabe que tem muita coisa na nossa vida que não acontece porque a gente diz que crê, mas não crê nada. E sabe que hora que nós vamos crer? É na hora das dificuldades. É nessa hora que a fé vai ser lançada em xeque. É nessa hora que você vai ter que mostrar diante de Jesus que você crê mesmo. É nessa hora que quando tudo estiver adverso na tua vida, que você tem que crer que o nosso Jesus não abandonou e que Ele pode tirar dos improváveis, Ele pode fazer o sobrenatural e o impossível para nos abençoar. Não disse eu que se crer, verás a glória de Deus? E o Senhor está perguntando para alguém aqui, você ainda crê? Você ainda crê? Aí ele vai olhar para aquele túmulo, tiraram a pedra, e ele vai dizer, Lázaro, vem para fora.
Às vezes a gente lê a Bíblia, eu costumo dizer na igreja que prego, que dirijo, que às vezes a gente lê de uma forma muito superficial. Até textos simples como esse trazem tantos ensinamentos. Entra no cenário comigo agora. O tanto de pessoas que estão assistindo aquela situação. Marta e Maria desesperada, porque disso elas nunca ouviram falar. Esse milagre ninguém contou. Ele falou que tinha ressuscitado um que tinha acabado de morrer. Ele falou que tinha ressuscitado um que estava indo ser enterrado, mas que tinha tirado alguém do túmulo já 4 dias fedendo, se decompondo, naquela sala. Ele nunca tinha dito. Marta e Maria estão dizendo, ele está fora do normal, só pode. Aí uns estão dizendo, o que ele está fazendo? Ele devia ter chegado antes para ver o corpo. Agora o corpo já está se decompondo. Aí ele diz, Lázaro, vem para fora. Aí a Bíblia diz que Lázaro sai. Ei, irmão, e o que tem a ver? Tudo. Por quê? Preste muita atenção no que eu vou dizer. Marta e Maria, um olhando para o outro. Ele não contou esse milagre. Aí todos aqueles que já viram tantos milagres que fez, nunca vimos isso, mas era isso que ele queria. É como se trocando em miúdos, trazendo Lázaro para fora do túmulo, ele estava dizendo, o que eu não fiz na vida de ninguém ainda é o que eu estou fazendo na de vocês. O que eu não fiz ainda eu estou fazendo agora. Eu tenho uma palavra para alguém aqui. 2022, o que Deus tem para fazer na tua vida é inédito. Você nunca ouviu esse testemunho ainda no altar. Ninguém ainda contou isso, porque ele reservou só para você. Não, mas não contaram, eu não vi, eu não ouvi falar. Não vai ouvir mesmo, porque ele reservou só para você. Ele reservou só para você. Você tem coragem de profetizar para alguém que está ao teu lado e dizer para ele, esse ano, não, mais forte, pelo amor de Deus, você não tem fé, diga, esse ano, o que Deus vai fazer na tua vida, não fez, ainda na vida de ninguém. O teu milagre é inédito. É inédito, é inédito. O teu milagre essa noite é inédito. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que ele reservou é inédito, é inédito, é inédito, é inédito, é inédito. O que ele não fez vai fazer para a tua vida. Você crê assim? Alamassurimicandarábia. Na hora que você subir na tribuna para contar o testemunho, vão dizer, olha, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Porque era inédito, era para você. Aleluia. Ele trata os 3 estágios da morte aqui. E depois vai tratar o 4º quando voltar. Aí ele vem, só que ele vem atado e amarrado. Com a permissão do senhor, posso para a igreja de pé? Vamos nos colocar sobre os pés. Eu quero terminar cedo para voltar de novo. Quando Lázaro sai, ele sai atado e amarrado. Mas está vivo. Eu vou dizer de novo. Atado, amarrado, mas está vivo. Mas está vivo. Tem muita coisa viva na tua vida, mas está atado, está amarrado. Tem coisa que não anda de jeito nenhum. Você fica questionando a Deus, por que não sai do papel? Por que não anda? Por que não dá certo? Por que não acontece? Quando eu penso que vai, não vai, está amarrado, está atado, está preso. Aí o Senhor me traz lá de Araraquara, numa noite de quarta-feira, para dizer para alguém aqui que está vendo a sua vida atada e amarrada, para dizer para alguém, eu hoje estou cortando todos os laços, estou desamarrando todos os nós, para que a partir desse ano as coisas venham andar e caminhar na tua vida. Levante a mão. Outro dia eu profetizei na igreja sede de Madureira, lá de Araraquara.
E eu disse assim: Deus hoje está cortando um laço de morte. E uma mãe com a mão levantada sentiu que era para ela. E ela creu. Ela foi embora. Isso foi num domingo. Na terça-feira ela me encontrou no culto de ensino. E ela disse assim: lembra que domingo o senhor pregou? Lembro. O senhor profetizou que Deus estava cortando o laço de morte? Lembro. Eu senti que aquela palavra era para mim. O meu filho veio na minha mente. Eu disse: Deus, então faça. Meu filho trabalha numa lanchonete, pastor Fábio. E ele entrou para trabalhar no dia habitual, normal, como todos os dias. Deu problema na canalização dos gases. 2 bujão estourou. Pegou fogo lá. Veio a perícia, veio o bombeiro. Meu filho estava lá dentro. Mas nenhum arranhão fez nele. Ele chegou em casa dizendo: mãe, aconteceu isso, isso e isso. O bombeiro, a perícia disse que era para mim estar morto. Ela disse: mas domingo Deus falou que estava cortando o laço. Eu tomei posse, ela disse. Alamai, Oseia. Se ele cortou aquele dia, ele corta ainda hoje. E eu profetizo que ele está cortando o laço de morte. Ele está visitando alguém que está lá na UTI agora. Ele está visitando alguém lá na sua casa agora. E ele está cortando o laço. Ei, se prepara para 2022 ser livre. Se prepara para voar. Porque todas as amarras, tudo que estava enrolado, vão ser desenrolado, vão ser desamarrado, vai ser cortado. E o Senhor será glorificado. Light Ohev Anácia Lemandorai Assuremecante Ohai. Você pode aproveitar esses 3 minutos que ainda me restam para adorar o Senhor Jesus. A palavra dele já foi pregada. Você já pegou a sua porção. Agora é hora de agradecer pelo que ele já está fazendo. Eu não estou dizendo que ele vai fazer, eu estou dizendo que ele já está fazendo. Isso, levanta.